Olá, bom, vamos começar aqui de novo a nossa aula. Então, na última aula que a gente teve, a gente estava falando de ciclo de compressão, né, a vapor, né, o ciclo ideal. A gente terminou com esse problema, né, tá, onde a gente resolveu aí um ciclo idealizado, né, para mostrar aí os cálculos e como foi feito, tá? Então, continuando, vamos falar um pouquinho aqui sobre as tubulações, né, tubulação de interligação, por conta dos termos que a gente vai usar daqui para frente, né? Então, usando aqui um diagrama de pressão por entalpia, né? Então a gente tem aqui a saída do evaporador, né? Do evaporador para o compressor. Então aqui a gente chama esta linha aqui de linha de sucção, né? Ou seja, a sucção do compressor, né? Na saída do compressor para o condensador, a gente chama então isso de linha de descarga. E depois lá da saída do meu condensador para, né, o dispositivo de expansão, a gente chama isso de linha de líquido. É importante a gente guardar esses nomes, porque depois para frente, né, a gente vai falar sobre tubulações, né, e o dimensionamento básico, né. Então é importante a gente lembrar quais são as diferenças, né, entre linha de sucção, linha de descarga e linha de líquido. Então linha de sucção sempre na saída do evaporador para a entrada do meu compressor, né? Então, o meu compressor succionando, né, o vapor de saída do evaporador. Depois, na saída do compressor para o condensador, linha de descarga, né, ou seja, a descarga do compressor, tá? Onde então vai passar pelo condensador e aí a saída do condensador para o dispositivo de expansão, linha de líquido, ok? Tá? Então, esses são os nomes que a gente utiliza aí, né, nas tubulações. E isso vai ser importante para frente quando a gente estiver falando, então, né, de tubulação, né, em si. Bom, continuando então aqui, né, a gente vai pegar o nosso ciclo idealizado e vamos fazer algumas modificações ainda pensando num ciclo ideal, tá? Depois no final da aula aqui a gente vai mostrar como é que fica aí um ciclo real, tá? Então a primeira mudança que a gente vai fazer nesse nosso ciclo, né, ao invés de eu ter vapor saturado, né, na saída do evaporador, eu agora sair, né, com vapor superaquecido na saída do evaporador, né? Então olha lá, nessa situação, né, o refrigerante líquido ao entrar no evaporador irá receber calor do ambiente ao redor até que toda a massa vaporize. Após essa vaporização, o vapor é aquecido através do contato indireto com fluido quente, né? Então, o que acontece aqui, né? Aqui, vamos pensar que eu tenho um trocador de calor, né, tipo um casco e tubo, né? Tá? Então eu estou entrando aqui com um refrigerante líquido aqui, né? Tá? E aqui eu estou entrando com um líquido quente, ok? Então o meu fluido refrigerante ele vai, né, é, entrar líquido aqui e vai trocando calor com esse fluido quente, de forma que ele vai vaporizando, certo? Então vamos supor que ele já chegou numa condição onde toda a massa foi vaporizada, tá? Se toda a massa foi vaporizada e aí ele entra em contato com uma camada, né, com um trecho com fluido quente, né? Por isso que o fluido quente lá na entrada para pegar a maior temperatura, né? Então essa massa que já foi vaporizada, né, que agora é só vapor saturado, ela pode ser aquecida, então saindo como vapor superaquecido, né? Lembrando que quando a gente tem uma mistura de líquido e vapor, né, eu não consigo nem diminuir a temperatura do líquido e nem aumentar a temperatura do vapor, né? Se eu tenho duas massas aí coexistindo, né, é, de líquido e de vapor, né, elas estão na condição de saturação, então ambas estão, né, na região ali dentro do domo de saturação, então eu não consigo mudar a temperatura nem para um lado nem para o outro, eu só vou conseguir aumentar a temperatura do vapor a partir do momento que né, toda a massa vaporizou, tá ok? Então, supondo, né, que eu consegui então vaporizar toda a massa e agora nesse trecho, né, neste trecho aqui eu tenho um contato, né, com um fluido quente, né, e eu tenho toda a massa vaporizada,
Então, nessa região aqui, eu consigo, então, sair com vapor superaquecido, tá? Então, isso que a gente está enxergando aqui, né? Então, num ciclo idealizado, o meu ponto é o ponto 1. Eu saio como vapor saturado, tá? Mas eu posso, né, superaquecer o vapor saindo nesse ponto 1', né? Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é evitar, né, que qualquer quantidade de líquido vá para dentro do compressor, né? Então eu protejo o compressor, tá? Ainda, né, pensando aqui, né, no ponto entre o ponto de entrada e saída aí do meu evaporador, né? O fato de eu superaquecer, né, o meu vapor faz com que o meu efeito de refrigeração aumente, né? Ao invés de eu ter a distância entre 4 e 1, agora eu vou ter a distância entre 4 e 1', tá? Então, o meu efeito refrigerante aumenta, né? Eu consigo uma potência térmica maior, né? O que não significa que o coeficiente de performance vá ser melhor, né? Isso vai depender de outras coisas, né? Mas não necessariamente que o coeficiente de performance vai ser maior. Por quê? Porque você tem que ver que aqui no compressor, como agora, né, eu estou saindo aqui com um vapor superaquecido, então o volume específico aqui, ele aumentou. Então o compressor vai ter, né, mais volume para comprimir. Então o compressor acaba tendo uma potência maior. Isso dado as mesmas condições. Supondo o mesmo ciclo, né, mas ao invés de sair com vapor saturado, sair com vapor superaquecido. Tá ok? Então, apesar do efeito de refrigeração aumentar, né, supondo a mesma posição de entrada, né, não significa que o coeficiente de performance vai melhorar. Tá? Isso depende de outras coisas. Né? Inclusive, a gente vai fazer um exemplo aqui para mostrar que o coeficiente de performance vai continuar sendo o mesmo, né? Tá? Mas a gente vai conseguir tirar algumas conclusões. Então, o fato de sair vapor superaquecido não implica, né, num coeficiente de performance melhor. O que implica é que para a mesma temperatura, mesma condição, desculpa, temperatura não, né, mesma condição de entrada, né, no evaporador, o efeito de refrigeração é maior, tá? O que também não significa que, né, esta é uma melhoria do processo, né? Existem ciclos, né, existem equipamentos que necessitam de entrada de vapor superaquecido, e existem equipamentos de refrigeração que o vapor é saturado, né? Então a gente tem chillers, né, que são resfriadores de líquido, que alguns trabalham com vapor saturado e outros eu tenho que ter vapor superaquecido mesmo, né? Tá? Então é uma particularidade. Ok? Então não é uma melhoria, mas é uma modificação do ciclo, tá ok? Isso tem que ficar bem claro, né, para não achar que é uma melhoria. É uma melhoria se você estiver ganhando, né, em coeficiente de performance e efeito de refrigeração. Aí sim, mas caso contrário, né, é só uma particularidade. Né? Algumas pessoas dizem, né, que o superaquecimento é um mal necessário, né? Por conta de fazer uma proteção, né, para o meu compressor. Né? Tá? Então, no fato, na verdade, a gente queria sair com vapor saturado, mas para proteger o compressor, sair com vapor superaquecido para garantir que o meu compressor não tenha entrada de líquido, tá ok? Bom, continuando aqui, né? Então, se eu quiser calcular agora aí, né, o efeito de refrigeração, ou a potência térmica, né, no evaporador, vai ser então a vazão máxima de vapor vezes a diferença entálpica. Então agora vai ser do ponto 1' a menos 4. Então, óbvio que a gente percebe que tem um ganho aqui, né? Tá? Para essa condição, né? Tá? Ao invés de sair no ponto 1, estou saindo no ponto 1'. Como a entalpia está aumentando aqui para, né, eu caminhando para a minha direita, então óbvio que, né, o ponto 1' tem mais energia do que o ponto 1. Né? E mantendo o ponto 4, né, o ponto de entrada como sendo o mesmo, então há um ganho, né? Ok. Bom, outra modificação que a gente pode fazer também no ciclo, né, é
o fato daí de eu sair ao invés de eu sair como líquido saturado, eu sair como líquido subresfriado, né? Então lá na saída do meu condensador eu ter líquido subresfriado. Como é que isso vai acontecer? Então vamos lá. Então na situação, né, o refrigerante entra no condensador como um vapor superaquecido, onde irá rejeitar calor com o ambiente ao redor até que toda a massa se condense. Após a condensação, o líquido é resfriado através do contato indireto com o fluido frio. Tá? Então aqui imaginando um trocador de calor, casco e tubo, né? É, onde eu tenho aqui ó, a entrada de gás quente aqui, ó, tá? E aqui por baixo aqui, ó, tem entrada de água, né, de água fria. O que, que vai acontecer aqui? Ó? Então o gás está vindo por essa região, né, o gás superaquecido, né, tá? Está vindo por aqui, ele está trocando calor com o fluido, né, no caso a água que está passando aqui por dentro desses tubos, tá vendo? Então, aqui nesse ponto aqui, ó, nesse quarto passo aqui, vamos dizer assim, o vapor superaquecido ele vai cedendo energia, né, para a água, de forma que a água vai sendo aquecida, né? Tá? Isso pensando aqui no trocador de calor com água, tá? Com água de condensação. Então, passou aqui pelo quarto passo, pelo terceiro, pelo segundo. Quando chegar aqui no segundo aqui, ó, do segundo para o primeiro aqui, eu já toda a minha massa de vapor virou líquido. E aí aqui, ó, eu tenho, né, agora eu tenho toda a massa como sendo líquido, tá? Toda a massa agora é líquido. Então agora eu consigo, trocando o calor com a água mais fria, eu consigo agora resfriar, né, essa massa de água. Então aqui ó, é um subresfriador. De forma então que na saída aqui ó, eu vou ter líquido subresfriado. Tá ok? Tá? Líquido subresfriado para refrigeração é o líquido comprimido nas tabelas aí de termodinâmica. Tá ok? Beleza. Então, ó, dessa forma eu saio aqui ó, desse ponto 3 linha aqui, né? E vou para esse ponto 3. Então agora o meu calor rejeitado, ele sai lá do ponto 2i, né, desse ponto aqui, ó, e vai até o ponto 3. Então aumentou também a minha potência térmica, né, lá no condensador. Então meu calor rejeitado é maior, né? Uma coisa eu sair do ponto 2i até o ponto 3 linha, que é essa distância aqui, né? E agora é aumentar essa distância, né? O ponto 3 tem menos energia que o ponto 3 linha. Então, o meu calor rejeitado acaba sendo maior, tá? Porém, isso tem uma vantagem, né? Qual que é a vantagem aqui de eu sair, né, na posição 3 e não na 3 linha? Justamente a entrada do evaporador, né? O que acontece, né? Aqui, né, a ideia, né, desse subresfriamento é justamente que a gente proteja, né? Proteja o nosso dispositivo de expansão, né? Tá? E aumente a eficiência do nosso evaporador. Uma vez que eu saio aqui da posição 3 linha, né, como ele é isoentálpico, então já vai entrar aqui no meu dispositivo de expansão já com uma grande quantidade, né, de vapor, né? Tá? O que não é interessante, né? Interessante é que ele entre com a maior quantidade de líquido possível, né? Tá? E a evaporação seja pouca, né? Para a entrada do meu evaporador. Né? Pensa comigo aí, se eu saio aqui, né? Eu tenho líquido saturado e desço isoentalpicamente aqui, ó, né? Tá? Então fazendo só uma analogia aqui, né? Então eu venho aqui, vou passar no meu dispositivo de expansão aqui, ok? E chego nessa posição. Então, olha lá, chegando nessa posição, o meu efeito de refrigeração é muito pequeno, tá vendo? É esse aqui. Por quê? Porque eu já estou entrando, eu já tenho muito vapor já, né? A função do meu evaporador, que é fazer a evaporação, fica menor, né? Tá? Já quando eu jogo aqui para o ponto 3, então olha lá, vem aqui isentalpicamente, aqui está o meu dispositivo de expansão, né? Tá? Desce aqui, mas olha lá, agora eu tenho um ganho, né?
Por quê? Porque eu tenho menos vapor, né, na entrada ali do meu evaporador, né? Então, o meu evaporador vai trabalhar mais, ou seja, o meu efeito de refrigeração é maior, tá? Além de também na entrada do meu dispositivo de expansão eu ter muito menos vapor, né? Tá? E muito mais líquido. Então eu também protejo, né, esses dispositivos, tá? Então essa é a ideia aí, né, do subresfriamento. Então o subresfriamento é uma coisa interessante, né? Através do subresfriamento eu melhoro, né, a eficiência de entrada lá, né, do meu evaporador e protejo também, né, os equipamentos, os dispositivos, né? Tá? Então essa é uma ideia, né, bastante interessante, tá? A quantidade de calor rejeitada no meu condensador, então agora aqui, né, vai ser a minha vazão máxima de vapor aí, né, que vem lá do compressor, vezes de novo, né, a diferença entálpica. Então vai ser a entalpia do ponto 2i, que é esse daqui, e o ponto 3, né, que está aqui. Então a gente, de novo, né, consegue enxergar que a potência, né, o calor rejeitado vai ser maior, porque essa distância aqui, né, entre 2i, né, 2i porque está isoentrópico, né, tá, e o ponto 3, né, que é esse aqui na saída, né, subresfriado, é bem maior, né, do que do 2i até o 3', né, que é líquido saturado, tá? Então a gente consegue perceber. Aqui a equação, a gente já definiu isso aqui na última aula, né, por que dá vazão máxima vezes diferença entálpica, né, isso aí é por conta da primeira lei de termodinâmica para volume de controle, né, então a gente já falou sobre isso. Ok, bom, continuando aqui então, né, existe uma forma, né, de eu obter então, né, existem algumas formas na verdade, mas essa aqui é uma forma particular, né, da gente obter aí, né, o superaquecimento e o subresfriamento, né, tá? Através de um trocador de calor como esse daqui, né? Então, o que ele está fazendo aqui, né? O que esse trocador de calor está fazendo? Ele está, né, esquematizado aqui, né? Tá? Então ele recebe, né, da sucção, né? O vapor vindo daqui, tá? E por esse lado aqui ele recebe o líquido vindo do condensador. Então há uma troca de calor indireta aqui, ó, entre o líquido que vem do condensador e o vapor que sai do meu evaporador, tá? Então aqui, vapor vindo do meu evaporador, que vai passando por dentro desse tubo aqui, tá? E indo para o meu compressor. E aqui, ó, o líquido que saiu do condensador, né? O líquido saturado que saiu do condensador, passa aqui por essa, né, essa tubulação aqui que está serpenteando, né? Essa tubulação de sucção, sai aqui, ó, como líquido para a válvula, né, ou dispositivo de expansão, né, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Aqui a ideia é a seguinte. Então eu tenho, né, o meu compressor, certo? O meu compressor está aqui. Então ele comprimiu, né, o meu gás, né, o meu vapor. Esse vapor agora ele está, né, superaquecido, certo? Então numa temperatura maior e numa pressão maior, e ele vai passar num condensador. No condensador ele está rejeitando o calor com o ambiente, tá? Então ele rejeita calor com o ambiente, então tem lá uma temperatura na qual para aquela pressão ele vai condensar, né? Então ele entra superaquecido e vai, né, entrando dentro da região de condensação, vai virando, né, vai deixando de ser vapor para virar líquido, vai então, né, condensando toda a massa, condensa toda a massa, né, aqui eu tenho, né, um recipiente aqui que está armazenando esse líquido, né, a gente vai falar sobre isso daqui ainda, né, aí vem, né, esse líquido está vindo para cá, tá, então aqui que eu tenho líquido saturado, tá, então líquido saturado vindo da onde? Do condensador, é esse cara aqui, tá. Ok, bom, ele está vindo por aqui. Mas, por outro lado, eu tenho aqui, ó, o meu evaporador. E então,
após a passagem pelo dispositivo de expansão aqui, né, que pode ser uma válvula termostática, pode ser um capilar, enfim, né, tá? Ele vai entrar aqui no meu evaporador, de forma que ele vai pegando essa massa de líquido e vai vaporizando ela, certo? Vai vaporizando até que saia dela toda a massa como sendo vapor saturado. Okay? Então aqui, ó, eu vou ter vapor saturado nessa posição aqui, ó. Ele passou pelo meu trocador aqui, ó, e aqui nessa posição é vapor saturado. Então ele vai entrar aqui, né, ó, ele vai entrar aqui, ó, nessa posição aqui, ó, como vapor saturado. Tá? Então ele não chegou no compressor de novo, ele está antes do compressor. Então, ele entra aqui como vapor saturado por aqui e como líquido saturado por essa posição. Bom, e aí eles vão fazer uma troca de calor entre os dois, uma troca indireta. Tá? E aí o que acontece? A quantidade de energia que o vapor, né, vai recebendo aqui, né, tá? Essa troca de calor entre esses dois, essas duas massas de fluido, vamos dizer assim, né, vai fazer com que o meu líquido, que está lá a alta temperatura, né, lembra, ele está aqui em cima, né, ó, eu estou aqui, ó, nessa posição, está entrando aqui, né, ó, e aí fica até interessante a gente marcar aqui, ó, que está entrando aqui o líquido que vem do condensador aí, né, tá, ele está aqui nessa posição, né, nessa posição Y aqui, né, então aqui minha posição Y, né, tá, e o que vai entrar lá no meu compressor, né, tá, o que está entrando aqui embaixo, é essa posição X aqui, tá, então aqui tem um X, que é essa posição aqui, é de vapor saturado. Então, na entrada aqui é vapor saturado, né, na entrada da sucção, e aqui do líquido do condensador, essa posição Y. É isso que você está enxergando aqui, né, nesse esquema. Bom, como o líquido que vem do condensador está a alta temperatura, em relação à temperatura aqui do meu vapor, ele vai ceder calor, então, para o meu vapor. De forma, então, que como eu tenho agora, como na sucção é tudo vapor, esse vapor vai ser aquecido, saindo então nessa posição aqui, ó, para frente, como sendo essa posição número 1. Então ele sai aqui como sendo 1. Ou seja, ele vai sair como sendo a temperatura superaquecida, né? Então a temperatura de sucção agora vai ser superaquecida. Então eu entro no meu compressor superaquecido. Mas como o líquido que estava no condensador, né, que vem do condensador, ele cedeu calor, então o que aconteceu com a temperatura dele? Diminuiu. Então ele sai da posição Y, de líquido saturado, e vai para a posição 3, de líquido subresfriado. Então aqui, ó, ele está na posição 3 como líquido subresfriado. Tá? Esse daí, então, né, estão fazendo uma troca íntima. O que um ganha, né, o outro perde, que é o que eu estou colocando aqui. Então, o H1 menos HX, certo? Ou seja, o que está acontecendo aqui nesse trechinho aqui de baixo, que é o superaquecimento do vapor, o quanto ele ganha de energia aí é exatamente igual o quanto de energia se perde ali, né, no trecho entre Y e 3, que é, né, o subresfriamento. Esse trecho aqui. Tá? Então a quantidade de energia que um ganha é igual que um perde. Isso acontece em qualquer trocador de calor. Né? Qualquer trocador de calor que tem dois fluidos trocando calor entre eles, né, indiretamente, o que um cede de energia, o outro ganha de energia. Então o que um ganha, o outro perde na mesma proporção. Tá? Pelo menos aproximadamente igual. Num sistema idealizado é igual. Né? Tá? Então, né, essa é uma forma de obter subresfriamento e superaquecimento. Mas o efeito refrigerante aqui, né, ele não é aumentado de forma nenhuma. Por quê?
Porque o que está acontecendo aqui é o seguinte, né? Você não está obtendo, né, o superaquecimento direto no evaporador. Tá? Você já passou pelo evaporador, né? O evaporador, e aí eu vou rabiscar aqui, né? O evaporador é esse trecho aqui, ó, tá? Então aqui foi seu efeito refrigerante, né? Seu efeito de refrigeração, vamos dizer assim, né? Tá? E aonde você está obtendo o superaquecimento é num dispositivo depois do seu evaporador. Então, o efeito de refrigeração continua sendo esse trecho aqui, ó, tá? Por isso que eu coloquei aqui, né, que a quantidade de calor específica que é, né, do evaporador, né, ou seja, a quantidade de efeito refrigerante, né, efeito de refrigeração, desculpa, né, vai continuar sendo então, né, esse trecho aqui, ó, a entalpia do ponto X menos a entalpia do ponto 4. Ou, se você quiser, né, a entalpia do ponto 1 menos a entalpia do ponto Y, né, ou seja, essa posição aqui. Por quê? Porque a distância é exatamente a mesma. Né? A distância é exatamente a mesma. Como de x para 1 é igual de y para 3, né, é a mesma distância, porque a quantidade de calor que um ganhou é igual à quantidade de calor que o outro perdeu, então, né, tanto faz você calcular como sendo entalpia do ponto 1 menos a entalpia do ponto y, como sendo a entalpia do ponto x menos a do ponto 4. Né? O ganho aí é o mesmo, tá? Então essa é uma forma da gente obter líquido subresfriado e vapor superaquecido, tá? Ok, continuando aqui, né, então vamos fazer um exemplo para mostrar, né, o superaquecimento e o subresfriamento em relação a um ciclo ideal, né, onde eu não tenho superaquecimento e nem subresfriamento, né, para a gente ver os valores e comparar aí com que algum software, algum aplicativo dá de resposta para a gente ver que é a mesma coisa, né? Então vamos lá. Então, uma instalação frigorífica opera segundo um ciclo de refrigeração por compressão de vapor ideal. O refrigerante é amônia e opera entre as temperaturas aí de menos 10 e 28 graus. O refrigerante deixa o evaporador 5 graus superaquecido, né, ao passo que na saída do condensador o subresfriamento é de 3 graus. A capacidade de refrigeração dessa instalação é de 240 kW. Determine e compare os valores para um ciclo padrão sem superaquecimento e sem superresfriamento. O que a gente quer calcular aqui? A gente quer calcular a vazão volumétrica deslocada pelo compressor, medida no estado correspondente à aspiração, ou seja, na saída do evaporador, né? A temperatura do refrigerante na descarga do compressor, a potência de compressão, o calor rejeitado e o coeficiente de performance. Então vamos ver aí o que a gente encontra, né, calculando pelos dois. Já digo, né, que o coeficiente de performance vai ser o mesmo, porque, né, a gente está usando a mesma capacidade frigorífica, né, e aí a gente vai, né, no final das contas vai dar a mesma coisa, vocês vão ver isso. Bom, então eu usei aqui um software, né, o Coolpack, né, para poder pegar aqui os dados, tá? Só para ir mais rápido, né? E a gente pode fazer isso também com uma tabela termodinâmica, enfim, a gente já falou sobre isso em aulas passadas, né? Então eu tracei os dois, né? Os dois diagramas. Então este diagrama interno aqui que eu vou marcar aqui, ó, este daqui que vem até aqui e que sai daqui do menos 10 e vem para cá, tá? Ele está sendo representado por esses pontos 1, 2, 3 e 4, tá? Então, o ponto 1 é aqui, né, no vapor saturado, tá? Então, esse aqui é o meu ponto 1. O meu ponto 2, ele está aqui em cima, na saída do compressor. O meu ponto 3 é o vapor saturado. E o meu ponto 4, desculpa, vapor saturado não, desculpa.
é o líquido saturado, né? E o 1.4 é depois do dispositivo de expansão na entrada no evaporador. Então, 1, saída do evaporador, vapor saturado. 2, saída do compressor, vapor superaquecido, né, processo isentrópico. 3, saída do condensador, líquido saturado. 4, saída do dispositivo de expansão para entrada no evaporador, mistura líquido-vapor. Tá? E o outro ciclo, né, tá, é um com superaquecimento. Então, o superaquecimento está demonstrado aqui nessa distância, né, então aqui, este ponto aqui é o meu ponto 5, né, que é a saída do evaporador agora superaquecido. Aqui, meu ponto 6, ponto 6 então vai ser a saída do compressor, tá? Entrada do condensador, condenso saindo agora na posição aqui, ó, como como subresfriado, né, nessa posição. Essa posição aqui vai ser então minha posição 7, né? Tá? Saída do condensador. Passagem pelo dispositivo de expansão, tá? E aí aqui o meu ponto 8, que é, né, a saída do dispositivo de expansão, entrada do evaporador. Ok? Então a gente tem aqui os valores, né? Tá? A gente não está mudando nas condições de temperatura, né? Então é tudo a mesma coisa, só existe um subresfriamento, mas o que a gente está fazendo é que, independente de qual a situação que a gente está estudando, a potência no evaporador é a mesma, ou seja, a capacidade de resfriamento é a mesma, 240 kW. Tá ok? Tá? Então, a gente, né, vai fazer dois exemplos, mas mantendo a capacidade de refrigeração. Só para a gente ver o que vai acontecer e depois a gente tirar alguma conclusão, né? Então vamos lá. Ok, então primeiro a gente vai calcular aqui, né, para o ciclo sem superaquecimento e sem subresfriamento, né? Então a gente está pensando aqui nesses primeiros 4 pontos, tá? São esses daqui, ok? E aí ele quer saber então qual que é a vazão volumétrica deslocada pelo compressor medida no estado correspondente à aspiração. Então, né, a quantidade de calor, né, absorvida, né, pelo fluido refrigerante no evaporador, né, ou seja, a capacidade, né, de refrigeração, né, vai ser então, né, dado como sendo a vazão mássica vezes a diferença entálpica. Mas, né, a vazão mássica, ela é a massa específica vezes a vazão volumétrica. Por isso que aqui, né, você tem aí massa específica vezes vazão volumétrica. Ok? Porque a gente já fez isso para isolar já, né, para a gente poder depois isolar a vazão volumétrica. Então fica aqui a vazão volumétrica, vai ser então minha capacidade, né, que lá está dando como sendo 240 kW, dividido pela massa específica, mas a gente não tem massa específica na tabela, o que a gente tem é o volume específico. E a gente sabe que a massa específica é o inverso do volume específico, né? Então, volume específico metro cúbico por quilograma e massa específica quilograma por metro cúbico, ok? Bom, sendo assim, né, a gente substitui então os valores, né? Então, 240 kW, né, tá? 240 kW é kJ por segundo, né? Tá? Sobre 1 dividido por 41,7698, que é o valor aqui, né, do volume específico na saída, né, do meu evaporador, ou seja, né, na aspiração, né, na entrada ali, né, do meu compressor, né, que é o ponto 1, ok? Menos o ponto 4, que é a entrada do evaporador, né, que está aqui, né, ponto 4, 329,62 kJ por quilograma. Bom, aqui, como é o inverso do volume específico, vai dar então quilograma por metro cúbico, e aqui na diferença entálpica é quilojoule por quilograma. Né? Ou seja, o quilograma daqui corta com esse quilograma aqui, este quilojoule aqui corta com esse quilojoule aqui, então sobrou metro cúbico por segundo, né?
Então dá 8,95 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo, que é igual a 89,5 litros por segundo, que é 322,32 metros cúbicos por hora. Como não está dizendo para a gente qual que é a unidade, qualquer uma dessas unidades aí, ou qualquer outra, né, qualquer unidade de volume por tempo, né, está certo, né, tá ok? Então esse é o nossa vazão volumétrica, né, que está sendo deslocada lá, né, para ir para o compressor. Então o compressor está succionando, né, essa vazão, ok? Depois, qual que é a temperatura do refrigerante na descarga do compressor? Então a gente olha lá para a posição 2, a posição 2 está aqui, ó, essa saída, né, do compressor, tá? Então a gente saiu lá de menos 10 graus e foi para 83,2, né? 83,2 graus, está aqui, ó. Tá? Que é o que a gente enxerga observando aqui, né? Esse ponto 2, né? Se eu for pegando aqui, ó, então aqui está o meu 80, né? Tá por aqui, né? Tá? Então a gente está falando aí de 83,2, né? Tá? Então o 80 está aqui, né? Vou descer mais ou menos por aqui, né? Então é a posição lá, tá? Que está dando ponto 2. Ok, bom, depois a gente quer saber a potência de compressão. Potência de compressão, né? É também, né? Aqui é vazão mássica vezes diferença entálpica, né? A gente já falou disso. E aí, né? Agora a gente já conhece a vazão volumétrica, né? Tá aqui a vazão volumétrica, 8,95 vezes 10 a menos 2, né? Metro cúbico por segundo. Então, substituindo, né, a minha massa específica, né, ou seja, meu inverso, né, que é o volume específico, 1 pelo volume específico, que é o mesmo, né, 0,41768, né, que é essa quantidade que está entrando lá, né, vezes a vazão volumétrica, eu tenho minha vazão mássica, e a diferença entálpica é o ponto 2 menos o ponto 1, que é, né, a saída do compressor menos a entrada do compressor, né, tá, que é a saída do evaporador. Então, as posições estão aqui, né, 1449, 1637, né? Fazendo isso, então, a gente vai obter então, que a potência do compressor, não, a potência de compressão, 40,4 kW. Né? Supondo que o compressor é ideal, é essa a potência do compressor. Tá? Depois, o calor rejeitado no condensador, né? O calor rejeitado no condensador vai ser a mesma coisa, né? Vazão mássica vezes diferença entálpica, né? Agora a gente vai do ponto 2, que é essa posição aqui em cima, né? Até o ponto 3, que nesse caso a gente está trabalhando como sendo líquido saturado, né? Tá? Então, resolvendo aqui, né? Para os mesmos valores de vazão volumétrica e de volume específico, né? Mudando então só as diferenças entálpicas, né? O ponto 2 está aqui, ó, 1637, e o ponto 3 é igual ao ponto 4, né? Processo isoentálpico ali, né? Tá? Então 329,61, então a gente vê que o calor rejeitado 280,31, né? Que é bastante interessante, né? Se você tem dúvida, né? Dá para fazer uma analogia, um cálculo simples, né? Para saber se não está errando, né? Que é que a quantidade de calor rejeitado aqui no condensador tem que ser igual à soma, né? Do quantidade de efeito de refrigeração mais, né, a quantidade de potência aqui, né, no compressor. Né? Então, a quantidade de calor do condensador é igual à soma, né, da quantidade, né, de calor, né, quantidade de efeito de refrigeração, ou seja, quanto de potência térmica do evaporador, mais a potência do compressor. Tá? Então, se você observar aqui, né, 240 mais 40,4, né, 280,31 é por conta de diferença, né, de números, né, aqui é sempre uma simplificação, né, tá? Mas é isso, né, 280, né, 280,4 aproximadamente aí, né, essa daí é a conta, né,
tá? E aí qual que é o coeficiente de performance? Bom, o coeficiente de performance então vai ser, né, o quanto que é o meu efeito de refrigeração, né, tá? Então, quanto que eu tenho aqui, né, nesse trecho de baixo, pelo quanto de energia que eu preciso, né, adicionar para que isso aconteça, ou seja, qual que é, né, o meu efeito de compressão aí, né? Então, H1 menos H4, que está aqui, né, desculpa, está aqui, né, no meu evaporador, e H2 menos H1 está aqui no meu compressor, né, H2 menos H1. Fazendo isso, então, a gente tem um coeficiente de performance de 5,94, tá? Lembra, está falando sempre de processos ideais aqui, né, até o momento. Ok, bom, e o que acontece agora se eu fizer isso, né, se eu comparar isso, então, com o cálculo de um software, né? Ok, então vamos lá comparar, né, com o resultado que algum software dê para a gente, né? Então vamos lá. Então a gente observa aqui que a nossa vazão volumétrica é a mesma, né? 322,31, né? A gente achou aí 322,32, então está excelente, né? Se eu fizer aqui a conta, e se eu arredondar aqui também vai ter 32, né? Se eu observar aqui a minha vazão mássica, né? 0,214, se você fizer a conta aqui, né? Fizer aí 1 sobre 0,417698 vezes 8,95 vezes 10 a menos 2, você vai ver que o valor é esse aqui, né? 0,214. Tá? A minha quantidade de calor rejeitada lá no condensador, 280,41. A gente achou 280,31, né? Eu falei já, né? Expliquei que é por conta dos valores simplificados aí, né? A gente arredondou a vazão volumétrica, né? Dá para não ficar carregando muito número, então isso, né, acabou impactando no resultado final ali, mas está correto, né? 280,3 e 280,4 kW, não tem nada de diferença aí, né? A quantidade de calor, né, a nossa capacidade de refrigeração 240, isso aqui é o valor já citado, né, tá? E aqui, ó, nosso coeficiente de performance. Nosso coeficiente de performance está aqui, né, 5,94, que é o que a gente achou, né, 5,94, ok? Então, mostra aqui, né, o nosso cálculo, né, tá batendo aí com o cálculo feito por um software, né? Tá? Então, quando a gente observa o resultado de um software, a gente tem que saber aí, né? Tem que conseguir entender o que ele está te entregando e conseguir realizar as contas mínimas, né? Caso a gente tenha alguma dúvida com o valor, para ver se esse software não está entregando para a gente alguma coisa errada. Então, né? Tá aí, né, mostrando que dá para fazer, tá? Aqui, né, tá dizendo que a eficiência isentrópica é 1, né, ou seja, o compressor é isentrópico, é isso que ele está te dizendo aqui, né? Tá? Aqui é a temperatura do evaporador, aqui é a temperatura do condensador, que é o que a gente já setou lá, né? Tá? Aqui embaixo, essas informações aqui, né, são da capacidade específica do compressor. Então, capacidade específica do compressor 188,546 kJ por quilograma. Então, desde que eu saiba a vazão máxima, eu tenho a potência do compressor, que é o que acontece aqui. Ó. Se eu pegar 0,214 vezes este valor aqui, eu chego então, nesta potência. Se eu pegar aqui essa vazão máxima e multiplicar por esta energia específica, né, tá, do meu condensador, né, 1308,214, eu vou encontrar, então, esse valor de 280,41. Da mesma forma, no meu evaporador, né, 1119,667, né, kJ por quilograma, ou seja, essa é a capacidade de refrigeração específica. Se eu multiplico isso pela vazão máxima, eu acho esse valor, né? É só lembrar que cada um desses, independente do que você está fazendo, vai ser vazão máxima vezes diferença entálpica. E a entalpia é em kJ por
quilograma. Como a vazão máxima está em quilograma por segundo, estou falando isso de sistema internacional, né? Sobra então quilojoule por segundo, que é quilowatt. Ok? Bom, vamos lá então mais para o próximo, né? Então no próximo aqui eu tenho então, né? Agora o meu ciclo é com superaquecimento, né? E subresfriamento. Tá? Então agora a gente está falando desse trecho aqui, ó, entre 5 e 8, tá? Então eu vou calcular a minha vazão volumétrica, né, deslocada pelo compressor, igual a gente fez no anterior, tá? Aqui, ó, o que acontece? Meu volume específico é outro, né? Agora é 0,42768, tá? Aqui é a minha entalpia do ponto 5, né? Tá? Aqui é minha entalpia de ponto 8. Quem é ponto 5 e quem é ponto 8? Então, ponto 5 está aqui, ó, tá? É o meu minha saída superaquecida, né? De vapor superaquecido. E aqui é o meu ponto 8, que é quando, né, eu passo aqui, né, pelo dispositivo de expansão depois de ter saído do meu condensador como líquido subresfriado. Ok? Então vamos lá. Então fazendo a conta aqui, né, 240 sobre nessa diferença, eu achei o mesmo número, né? Tá? 8,95 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo, tá? E isso daí dá então 89,5 litros por segundo ou 322,35 metros cúbicos por hora. Se eu comparar com o resultado do software, né? Tá aí, ó, 322,35. Tá aqui. Ok? Né? O que acontece, né? Acontece o seguinte, que a minha vazão máxima ela é menor. Né? Se eu pegar agora aqui, comparar, ó, com o anterior, ele era 0,2143. Agora, ele é 0,20, né? 0,2093, né? Tá? Então a gente tem uma pequena diferença aí, tá? Essa pequena diferença, tá, faz com que, então, apesar de eu ter não um super aquecimento e um subresfriamento aqui, como, né, a minha capacidade de refrigeração é a mesma, porque 240 são os mesmos 240 kW, né, então a minha vazão máxima ela tem que ser menor. Né? Então é isso que está acontecendo. Né? Apesar de o número aqui ter sido tá dando o mesmo, né, mesma vazão volumétrica, porque na hora que a gente arredonda, né, ela fica um número aproximadamente igual. A gente está falando de 322,35 para 322,32, né? Uma diferença muito pequena, tá? Mas é por conta que eu preciso de menos vazão máxima, né? Menos massa de refrigerante por tempo, tá? E a temperatura do refrigerante então, na descarga aumentou, né? Tá? Ela aumenta, agora ela foi para 89,9 graus, né? Tá? Porque agora, né, eu já saí como um superaquecimento, vou passar no compressor isentrópico, então ele vai, né, para sair da mesma condição de pressão, ele vai ser para um ponto mais à direita, então uma temperatura maior. Então aumentou a temperatura de 83 para 89 graus. Tá? A potência de compressão, a mesma, né, situação, né, eu vou fazer então a vazão máxima vezes a diferença entálpica, agora a entalpia 6 menos 5, né, tá? Então a gente está falando destas posições aqui, ó, né? Esta posição 6 menos a posição 5, né? Então vamos lá. Então fazendo aqui, né? Agora vai ficar 1 sobre 0,42768 vezes a vazão volumétrica que a gente achou. Isso aqui vezes a diferença entálpica. Então a entalpia do ponto 6, 1654, e do ponto 5, 1461, 40,4. Eu olho aqui, ó, tá lá, 40,4, essa é a potência, tá? Então, bate com o resultado do software, né? O software está calculando e está, né, dando para a gente aí, né, a mesma resposta, tá? Depois a gente compara com o anterior aqui, né? E o calor rejeitado no condensador,
Vazão mássica de novo, vezes diferença entálpica, agora entalpia 6 menos entalpia 7, né? Então a gente está aqui, né? Ó, entalpia 6 menos a 7, que é saída lá como sendo subresfriado, né? Tá? E aí, pegando aqui então o ponto 6, estava 1654, e o ponto 7 é igual ao ponto 8, né? 315, tá? Então isso dá 280,27, que é, né, o cálculo, né? Se eu fizer então, né, o que sai, né, o que eu tenho aqui de efeito de refrigeração no meu evaporador com a potência de compressão, é o que tem aí, né, no meu condensador. Se eu comparar com o cálculo, olha lá, 280,4, de novo, né, aqui a pequena diferença que existe, né, e aqui está somando 40,4 com 240, dá o valor lá certinho, né, do que está no software, né, a diferença aqui no cálculo é por conta que a gente, né, não está carregando mais números aqui na vazão volumétrica, né. Então, essa simplificação acaba dando uma pequena diferença aqui, mas que para efeito de projeto não vai mudar em nada, né? E o coeficiente de performance vai dar o mesmo número, né? 5,94. Então, se fizer lá a capacidade de refrigeração pela quantidade de potência que eu preciso, o coeficiente de performance é igual ao anterior. Tá? Por quê? Porque apesar de eu, né, de ter uma diferença entálpica maior no evaporador, o compressor também teve uma diferença entálpica maior. Né? Então, ele tem que trabalhar mais, né? E aí, por conta disso, então, né, o coeficiente de performance acabou ficando o mesmo, ok? Tá? Que está aqui, né, 5,94, ele te indica aqui. Tá? Essa taxa, né, de pressão, a gente está falando entre as diferenças de pressão do lado condensador com o lado evaporador, tá? É isso que ele está te dando aí. Então, se eu dividir a pressão lá no evaporador com a pressão do condensador, né? Na verdade, condensador pelo evaporador, a diferença é de 3,78 aí, né? Tá? 3,78 vezes, né, a diferença entre um e outro. Tá ok? Bom, aqui então, né, é a resposta que bate com o nosso cálculo, né? E aqui, né, é a parte específica. Aqui, na verdade, acho que é o que interessa mais, né? Tá? Isso é o que interessa mais. Se a gente fizer um comparativo entre os dois, ó, que é o que está aqui, o que a gente percebe, né? Que é aqui que a gente consegue tirar uma conclusão, né, interessante. No superaquecimento e subresfriamento, né, o meu evaporador ele tem uma energia específica um pouco maior, né, tá, do que no caso quando eu não tinha, né, quando eu não tinha superaquecimento nem subresfriamento. Ah, se você pegar aqui, ó, ele está te dizendo que o superaquecimento foi de 5 graus e está te dizendo que o subresfriamento foi de 3 graus, que é exatamente o que a gente colocou lá no texto, tá? Essa parte aqui de eficiência volumétrica a gente vai deixar para frente, tá? A gente ainda não vai falar sobre isso. Aqui são os ΔP, né, que a gente vai falar ainda sobre isso, né? Tá? Então aqui por enquanto é tudo zero, porque o nosso processo, né, nosso ciclo é ideal. Mas o que a gente percebe aqui é exatamente isso, né? Então, ó, se eu pegar o caso onde eu não tinha superaquecimento nem subresfriamento, a minha capacidade específica de refrigeração ela era de 1119,6 kJ por quilograma. Mas quando eu coloco superaquecimento e subresfriamento, ela vai para 1146,3. Então ela é um valor, né, um pouco maior. Supondo, né, que a minha vazão mássica fosse essa, 0,21, 0,2143, com certeza a minha capacidade de refrigeração seria maior aqui. Tá? Então, neste caso, a capacidade não está sendo maior. Por quê? Porque a gente limitou a capacidade de refrigeração como sendo a mesma. Então a específica é maior, mas como a vazão mássica foi menor, ó, eu precisei de menos, né, ó, vazão mássica.
tá? Para a mesma capacidade de refrigeração. Tá? Por isso que você percebe que no compressor, o compressor ele é insignificante, né? Tá? Insignificante aqui, mas a potência deu ligeiramente menor. Tá vendo? Porque a vazão máxima é um pouco menor. Mas a específica, olha lá, a específica, ela é maior, ó. Por isso que o coeficiente de performance acaba sendo o mesmo, né? Tá? Por quê? Porque como ele está entrando com vapor superaquecido, o volume específico do vapor superaquecido é maior do que do vapor saturado, né? Então a gente vai voltar uma aqui, olha lá. O volume específico de vapor saturado está aqui, ó, 0,417698. E do vapor superaquecido está aqui, ó, 0,42768. Então é um pouquinho maior. Então tem que trabalhar um pouco mais, né? Tem mais volume por massa aí, né? Tá? Então, por conta disso, né, tem que trabalhar um pouco mais. Tá bom? Então é isso que a gente consegue perceber, é isso que a gente consegue enxergar aqui avaliando. Tá? Se eu pegar então, né, fazer um exemplo aqui, né, supondo lá então a minha, a minha vazão máxima como sendo aquela para o caso do motor sem, do ciclo de refrigeração sem superaquecimento e sem subresfriamento, tá? Então lá que no caso era 0,214, né, é este número aqui, ó, tá? Este número aqui, e eu não estou pegando o número inteiro, estou pegando só lá 0,214, a gente percebe que então, olha lá, nossa capacidade de refrigeração, como ela é a vazão máxima vezes a diferença entálpica, então supondo agora que eu estou no ciclo com superaquecimento e subresfriamento, né, que é esse aqui, mas com a vazão máxima do primeiro, né, que é sem superaquecimento e sem subresfriamento, olha lá, minha potência agora foi para 245,77, ou seja, eu ganhei 5,77 kW. Só, né, por conta que eu aumentei um pouco aí a vazão máxima de vapor. Então a gente percebe que o efeito refrigerante aumentou. Por outro lado, a gente também vê aqui que a potência aumenta, né? Tá? A potência aumenta. A gente tinha uma potência de 40,4, né? E agora a gente foi para 41,3, ou seja, aumentou um pouquinho. O calor rejeitado no condensador também vai aumentar um pouco, né? Tá? 200 foi para 286,61 contra os 280,27, 280,4 na verdade, né? Calculado com todos os números, né? Tá? Então a gente ganhou aí 2,2 kW, né? Na rejeição de calor, né? No condensador. Tudo isso é por conta, né, da maior, né, vazão máxima de vapor aí, né, para, né, obter então, né, o efeito de refrigeração. Ok? Então a gente consegue perceber que efetivamente há um ganho quando eu tenho superaquecimento e subresfriamento, né, se comparado, né, nas mesmas condições, tá, de trabalho, mas com vazões diferentes, né? E aí, né, só para a gente fechar, né, já começar então a tirar um pouco aí do ideal, na verdade, né, os compressores eles não trabalham com ciclos ideais, né? Então eles trabalham com situações reais, né? Então olha lá, vamos analisar aqui, ó. O fluido refrigerante na fase de vapor segue para a sucção do compressor, que eleva a pressão e a temperatura do fluido, resultado do trabalho de compressão movido pelo motor, tá? Até o nível de maior pressão, então ele sai do nível de menor pressão para o nível de maior pressão, né, com descarga para a entrada do condensador. Ok. No processo de compressão isentrópico, né, então o processo isentrópico que a gente está estudando até agora, né, é aquele que ocorre sem variação de entropia. Ou seja, quando sai desse ponto 1, por exemplo, né, e vou até esse ponto 2i aqui. Esse aqui é um processo isoentrópico. Mas na prática, né, a gente tem algumas perdas, né, no compressor, né, durante esse processo de compressão, né? E aí então a gente vai ter um processo de compressão real, que vai ter então um aumento de entropia. Então
Na hora que o compressor está funcionando para fazer a compressão, existe a rejeição de calor para o meio, então o processo, que são perdas de energia que eu não consigo recuperar mais. Então isso torna o processo de compressão não mais isentrópico, mas sim um processo real, que a gente chama de politrópico, na verdade, né? Então, na verdade, a gente está saindo do ponto 1 para o ponto 2R. Então, é este ponto aqui. Né? Então, isso faz com que o meu compressor, né, tenha que ter potência maior do que o que ele vai precisar para comprimir, né, o meu fluido refrigerante, porque ele tem perdas, né? Tá? Então, por isso que a entalpia, você vê que a entalpia aqui acaba, a entalpia aqui ela acaba sendo maior, né? Tá? Porque você vai precisar, né? O compressor ele tem algumas perdas que você vai precisar compensar. Dessa forma, então, né? A potência do compressor vai ser então a vazão máxima vezes a diferença entálpica, mas não a entalpia do ponto 2 ideal, né? Ou isentrópico, mas sim do ponto R, que é o real. Tá? E aí a gente percebe aqui, então, que como ele está saindo do ponto 1 para o ponto 2R, então né, a potência do compressor acaba sendo maior do que a potência do compressor quando ele vai de 1 para 2i, né, que é essa posição aqui. Tá ok? Tá? E algumas outras coisas acontecem também no ciclo real, né? Tá? Que são alguns afastamentos que a gente tem aí para o ciclo ideal. Então aqui o que a gente tem é um ciclo, né, de refrigeração por compressão de vapor, tá? Aonde esse que está aqui, né, achurado é o meu ciclo ideal, onde então eu tenho saída de vapor saturado para o compressor que vai, né, então comprimir, né, esse vapor num processo isoentrópico até o ponto 2, depois vai rejeitar esse calor no condensador num processo isobárico até o ponto 3, saindo como líquido saturado, depois passagem pela dispositivo de expansão num processo isoentálpico, saindo no ponto 4 aqui, e aí uma entrada no evaporador, né, um processo isobárico, onde eu vou, né, resfriar o ambiente, né, tá vaporizando o fluido refrigerante. Então aqui meu efeito de refrigeração do ponto 4 ponto 1, tá? Mas a gente já viu, né, a gente já falou que eu posso ter então superaquecimento, então sair do ponto 1 para o ponto 1 linha, posso ter um subresfriamento, que é saindo do ponto 3 para o ponto 3 linha, mas a gente também tem outras coisas que acontecem, tá? Então, a gente também, né, já viu que a gente tem, ao invés do meu processo ser isoentrópico, um processo real ele não é isoentrópico, né? Então, a entropia, né, da saída do compressor num processo real é maior do que no processo, né, ideal, né? Então ele tem uma diferença entrópica entre a entrada e a saída do compressor, que é o que está dizendo aqui, né? Tá? Então a entropia do ponto S2' é maior do que a entropia do ponto S1', ou seja, ele não é um processo isentrópico mais. E na passagem pelo condensador, a gente tem uma perda de carga, né? Uma queda de pressão. Então ele não é um processo isobárico. Né? Se eu colocar um manômetro na entrada e uma na saída do condensador, eu vou ver que houve uma queda de pressão por conta da perda de carga, que é o que está descrito aqui. Então eu não saio mais com uma linha horizontal, mas sim uma saída do ponto 2 linha para o ponto 3 linha, num processo onde eu tenho uma queda de pressão, que é essa indicada aqui. Tá ok? Ainda, né? Lá na saída do meu dispositivo de expansão, no ponto 4 linha, também vai haver aqui uma queda de pressão até a saída do evaporador. Também é um processo que não é um processo isobárico mais, né, por conta que o evaporador agora é o evaporador real, ele né, tem um fluido real passando por ele, que tem viscosidade, e por conta disso, então, vai ter, né, uma queda de pressão. Ok? Então, é o que está escrito aqui do lado, né, ó, na passagem pelo condensador e pelo evaporador, onde no ciclo ideal o processo é isobárico, por ser o refrigerante um fluido real, ao passar pelas tubulações desses equipamentos ocorrerá uma perda de carga. Okay?
Na saída do condensador, em um ciclo ideal, o líquido é saturado, entretanto, na prática, o que temos é uma saída de líquido comprimido, ou com mais, né, como mais comum, né, em refrigeração, subresfriado. Né? Isso se faz necessário, pois temos que garantir que na entrada do dispositivo de expansão não haja, né, vapor. Né? Tá? Então a gente tem que tentar minimizar, né, a quantidade de vapor lá no dispositivo de expansão. Ainda, né, ó, há uma perda de carga e transferência de calor nas tubulações e acessórios, né, o que não é considerado no ciclo ideal. Né, mesmo que a gente isole toda a tubulação, alguma perda de energia existe. Né, e na entrada do compressor, né, em um ciclo real, o vapor é superaquecido. Lembra, a gente pode ter superaquecido ou não. Né? Esse superaquecimento é necessário para proteger o compressor, pois o mesmo pode falhar se alguma parcela de condensado for admitida para dentro do equipamento. Tá? É, os compressores que trabalham com vapor saturado, existe, né, um mecanismo para evitar que, né, seja enviado líquido, né, para dentro do compressor. Tá? E o compressor, bem como todo ciclo, não é reversível, né, então ele não é isentrópico. Né, e dessa forma, né, na passagem do refrigerante pelo equipamento, há um aumento da entropia devido às perdas por calor e atrito. Ok? Bom, então essas são as diferenças que a gente tem, né, do ciclo real para o ciclo ideal. Então, a gente estudou aqui o ciclo ideal, né, como é que funciona, e aí a gente acaba aqui no ciclo real. Tá? Então, na realidade, a gente tem algumas diferenças entre entrada e saída, tá? Que aí depois a gente vai verificando aí ao longo do curso. Ok? Bom, então a gente vai parar a aula por aqui e depois a gente continua mais aí sobre o assunto. Tá? Até a próxima.